bem com Deus, então eu não vou te amar. Não, você tem que conhecer Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ele ama como Deus. Ele é benigno como Deus. Ele não tem os olhos maus de julgamento, de ficar apontando o dedo, mas ele tem os olhos de Deus de amor. Sabe uma coisa? Agora, se eu tenho os olhos de Deus e eu fiz algo errado com o meu irmão, o que eu quero? Eu não quero dizer para ele, não, eu estou bem com Deus aqui. Não, você não entendeu nada. Se você quer estar, porque você não vai conseguir estar bem com Deus e mal com o seu irmão. Não tem como. Você não tem como ignorar a sua consciência. Por quê? Porque você tem que ter paz com todos. E sem santificação, o que é santificação? É separação. O que é separado? Hoje você é separado para Deus, porque santificação tem a ver com alguém que é separado. Você foi separado. A palavra de Deus diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te tirou do império das trevas, te trouxe para Ele, e Ele está dizendo, você é meu, eu te comprei, eu te escolhi, eu paguei o preço, você é santo, separado. Aleluia. Glória a Deus. E aí tem muitos que falam, pastor, e que dizer de Jó? Né? A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Eu vou dizer uma coisa, Jó viveu numa dispensação antes da cruz. Jó não viveu após a cruz. Jó ainda, Cristo não havia morrido. Satanás chega diante de Jó, diante de Deus e começa a acusar a Jó. Ah, mas é claro, está em visto aí, tem dado tudo para ele, se tirar, eu quero ver ele te servir. Enfim, Jó passa por tudo, e às vezes você fala bem assim, não, eu sou como Jó, estou passando uma luta danada, estou passando uma prova danada, mas Jó também passou. Mas irmãos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jó, porque nós não devemos considerar, o sofrimento de Jó, nós devemos considerar o que foi o fim de Jó, e não o sofrimento, porque os estudiosos dizem que o sofrimento de Jó durou mais ou menos 9 anos, o máximo, 9 anos, 9 meses, quem aguenta 9 anos de prova, né? Mas o sofrimento de Jó durou apenas 9 meses. Mas olha o que a Bíblia diz em Tiago 5 e 11. Por quê? Porque se nós ficarmos olhando, né, para tudo que aconteceu com Jó, e às vezes nós não vemos a bênção de Deus na vida de Jó. O fim de Jó foi melhor que o começo. Por mais que ele passou por momentos difíceis, e isso não estamos isentos de passar por momentos de perca. Jó, em um só dia, irmão, Jó, ele perde tudo que ele tinha. Ele perde seus filhos, e foi todos os filhos, ele perde sua esposa, ele perde tudo que tem em um só dia. Irmãos, grande prova, grande luto que esse homem está passando. Em um só dia, o teto da casa de Jó cai sobre a cabeça dele, e ele, que era um homem mais rico do Oriente, não tem mais nada agora, a não ser um caco de telha para se coçar durante 9 meses. E aí você fica focado no sofrimento. Tiago 5 e 11. Eis que temos por felizes os que o quê? No dia da tua luta, irmão, aguenta firme. Mas essa luta é temporária. Essa luta é passageira. Porque a Bíblia está dizendo aqui que no tempo de diversidade, no tempo de luta, você permanece firme. Tendes ouvido da paciência de? E viste que o quê? O quê? Você olha para o fim. Que fim é esse? Que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de? O que o Senhor é? Eterna misericórdia aí? Se você quer se considerar como Jó, você tem que considerar como um crente abençoado. Porque você tem que considerar o fim dele, não o processo da vida dele. Porque você tem que olhar, porque quando você olha para Jó, mas Deus provou tanto Jó. Mas a gente só olha para a prova de Jó. A gente não olha que Deus deu tudo em dobro para esse homem. E a única coisa que esse homem precisava era não só ouvir sobre Deus, era ver Deus. Jó, no final da vida dele, está dizendo, os meus olhos te veem. Antes eu ouvia simplesmente o quê? Falar. Hoje eu tenho experiência. E os processos das nossas vidas vão nos levar a ter experiência. Ninguém está isento de viver um cristianismo sem sofrimento, irmão, sem percas. Nós estamos com uma perca aqui. Ninguém está. Mas tem uma coisa. O Senhor, Ele é cheio de misericórdia e de ternura. O Senhor não está aqui para te condenar. O Senhor não está aqui para ficar apontando o dedo. Ele está aqui para dizer, eu sou por você. Porque se Deus não é por nós, irmãos, para onde você vai correr?
O salmista diz: para onde eu vou? Porque aonde eu vou, o Senhor está. Se eu descer no mais profundeza da terra, não tem como se esconder, o Senhor está. Se eu subir no mais alto, o Senhor está. Eu quero dizer para você que está aqui, crente, você não tem como correr do Senhor. O Senhor está querendo você a todo momento. O Senhor quer te amar, quer mostrar o seu amor, quer mostrar a sua graça, o seu favor, e quer ter um relacionamento com você. Mas o diabo está dizendo: você não é digno de se relacionar com Deus. E achamos que é o Espírito Santo. Sabe por que veio todo esse sofrimento sobre Jó também? É porque Jó tinha medo acontecer. Jó sacrificava, a Bíblia diz que Jó sacrificava. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó 1, 5. Olha o que diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus, os que o quê? Aqui tá ok. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: imagina, se eles pecaram, Deus vai pegar eles. E para que Deus não venha pegar eles, irmãos, você sacrificar a Deus com uma culpa de consciência, o que Jó fazia, Jó entregava sacrifício com medo. Você pode oferecer a Deus sacrifício porque você ama o Senhor. Mas oferecer sacrifício porque eu vou fazer tudo certinho, porque senão Deus vai me punir. Eu vou à igreja porque senão não vou ser abençoado. Eu vou dar o dízimo porque senão Deus não vai abrir, né? Não vai repreender o devorador, não vai. Eu vou dizer, essa é uma forma equivocada. Você está servindo a Deus por medo. Você está debaixo de condenação. Porque se eu não fizer, Deus vai me pegar. Porque se eu não for na igreja, Deus vai me pegar. Isso não é o papel do Espírito Santo. Você vem à igreja porque você ama o Senhor. Você vem à igreja porque você tem comunhão com o irmão. Você vem à igreja porque aqui a bênção de Deus é liberada também. Favor de Deus é liberado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E para mim já entrar aqui para a finalização, tem pessoas que debaixo de condenação, elas se sentem que elas têm que punir ela mesma. Não, eu falhei, eu errei, eu mereço. Sim ou não? A punição é um tipo de justiça própria. Justiça própria. Eu errei, eu tenho que pagar. E se eu te falar que você errou e alguém pagou para você? É que é loucura isso aqui para minha cabeça. É que é para minha mente religiosa. Não, eu tenho que pagar. Eu quero dizer uma coisa: não se pode pagar duas vezes pelo mesmo pecado. Deus não aceitaria o sangue de Jesus, seria inútil na cruz do Calvário. O sangue de Jesus não foi inútil na cruz do Calvário, foi uma vez por todas. O sangue dele, ele não cobre o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele tira o pecado de todo mundo. Isso é loucura. Uma sentença não pode ser julgada, uma causa não pode ser julgada e condenada duas vezes. Uma vez que ela é satisfeita, tetelestais, está consumados. Judas, por não entender isso e não ir à cruz, o que Judas fez? Se matou. Por que Judas se matou? Porque Judas não foi para a cruz e veio Cristo morrendo e pagando pelos pecados dele. Judas falou: eu traí, eu vendi, eu vou me punir agora. Eu vou me redimir diante dele. Eu quero dizer uma coisa: por todo punimento que você possa fazer, não é suficiente para perdão de pecados. Porque para perdão de pecados tem que ser um sangue puro, inocente, que nunca pecou. Só Jesus nunca pecou. Só Ele pode derramar um sangue que o Pai aceita. O Pai não aceita o teu sacrifício para perdão de pecados, e nem a tua forma de justiça própria, achando que pelas boas obras você vai agradar a Deus. A única obra que agrada a Deus é a obra do Filho, e a obra do Filho é aceita. E porque eu estou no Filho, eu sou aceito diante de Deus. Favor imerecido. Você não merece, mas Deus resolveu te dar de graça e pela graça. Aleluia. O sangue de Cristo é a base da minha luta espiritual. Quem não entender o sangue não tem como lutar. Porque a minha guerra espiritual é entender que eu guerreio com o sangue.
A Bíblia diz em Apocalipse 12 que eles o venceram o que proclamaram e pelo sangue do Cordeiro. Quando você não entende o sangue, você não tem ousadia para entrar numa guerra. Porque se você entra numa guerra contra o diabo, você fala, será que eu sou digno hoje de orar? Será que eu sou digno hoje de pedir? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai falar? Mas eu quero dizer uma coisa, quando o sangue de Deus você entende que está sobre a sua vida, essa é uma forma que você tem ousadia de guerrear contra o diabo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado, e eu posso entrar com ousadia diante desse novo e vivo caminho que Cristo conquistou na cruz. Para mim foi Cristo que conquistou e não fui eu. Meu Deus. Diga o sangue de Jesus. Diga o sangue precioso. É a base da minha luta espiritual. Eu só posso vencer quando eu entendo que o sangue de Cristo está sobre a minha vida. E eu posso entrar com ousadia diante do Pai e orar e declarar: diabo, você está derrotado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está na minha casa, está na minha família. Diabo, você não pega os meus filhos porque tem sangue de Cristo. E aonde o diabo vê o sangue, ele não tem autoridade de pegar. Aleluia. Para nós finalizarmos, João capítulo 16, 7 a 11. Isso aqui nós vamos finalizar. O papel do Espírito Santo eu finalizo aqui. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu... Jesus falando, porque se eu não for, quem não vai vir? O Espírito Santo não virá para... E se porém eu for, eu vou o quê? Enviar ele. Vamos ver o próximo versículo. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai condenar. Ele vai o quê? Convencer o mundo. Aí, pastor, ele fica convencendo o pecado. Eu vou dizer, aqui está falando da igreja? Está falando da igreja aqui? Está falando o quê? Aqui é para que você é convencido que você tem pecado, é verdade ou não? Então o Espírito Santo já te convenceu? Porque para você aceitar Jesus, você tem que estar convencido que você era um pecador, e arrepender e ganhar salvação, não é verdade? Então o Espírito Santo já completou a primeira obra na sua vida, que é te convencer que você era um pecador, e porque você era um pecador, você estava no mundo, eu estava no mundo como alguém pecador, e o Espírito Santo me convenceu que eu era um pecador, que eu precisava de salvação, e agora eu já aceitei Jesus. Mas o papel do Espírito Santo agora não é só me convencer, é convencer o mundo todo, mas também convencer o quê? Vamos para esse versículo para nós finalizarmos. O próximo versículo. Do pecado, porque o quê? Quem crê em Jesus? Você já foi convencido do pecado. Do pecado, porque não creram em mim. Pessoas usam esse versículo para falar que o Espírito Santo está convencendo do pecado. Não, porque não creram no nome de Jesus. Se você já creu no nome de Jesus, você já foi convencido do pecado, que você precisava de um Salvador. Mas agora o papel do Espírito Santo continua agora na minha vida e na sua. Também ele precisa fazer o que agora? Do pecado porque não crer em mim? Próximo versículo. Da justiça. E vocês não vão o quê? Quando os discípulos olhavam para Jesus, Pedro quando olhou para Jesus, depois de ter pecado, ele via nos olhares de Jesus aquele olhar de compaixão. Ele não via um olhar de acusação e de condenação. Quando Pedro falhou, Jesus fala: vai e chama Pedro, porque eu quero conversar com ele. Eu quero dizer para ele que as minhas marcas, provas que já está em paz, que eu paguei o preço do pecado dele. Sabe de uma coisa? Porque eu não vou estar mais aqui, vocês não vão ver mais os meus olhos, eu vou partir. Então eu vou deixar o Espírito Santo para dizer que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Não é a tua justiça. A justiça de Deus é a obra do Calvário, é o que Cristo fez. Não tendo pecado, se tornou pecado. Cristo pagou um preço para nós, a qual ele não pecou. Agora, se ele não pecou, ele decidiu fazer uma coisa: eu pego agora a minha justiça, que não tem pecado, e coloco em você. E eu na cruz do Calvário, eu pego a tua injustiça, os teus pecados, e eu vou para a cruz, e eu morro na cruz, e eu mato essa natureza de pecado. E o Espírito Santo vai estar todos os dias dizendo: você é a justiça de Deus. Porque você não está vendo Jesus, porque você olha para você, você ainda vê que você peca. Mas o Espírito Santo está dizendo: não, você já foi convencido do pecado. O sangue está sobre a sua vida, e a justiça de Cristo também está sobre a sua vida. Aleluia.
O que é isso? Esse é o Evangelho. A justiça de Deus se revela na onde que revela? No Evangelho. Aleluia. E não vos verei mais. Próximo versículo. Do juízo, porque o príncipe, diga, Satanás, já está condenado. Não é que ele vai ser condenado. Cristo já julgou ele na cruz do Calvário. Ele está debaixo dos meus pés. Quando eu tropeço, mesmo não querendo tropeçar, o Espírito Santo não está dizendo, e aí, falhou de volta, ei, bonitão, não. O Espírito Santo está dizendo, levanta, você é a justiça de Deus, o sangue da aliança está sobre a sua vida, você não é filho do diabo, você não está nas trevas, você está na luz, você é um vencedor, não tem mais condenação para você. Todos os dias o papel do Espírito Santo está dizendo, levanta, não te condeno, vai, não peques mais. E aí você sente autoridade e poder. Ui, o peso está indo embora. Tem gente que está até dizendo, que peso é esse? Eu vou dizer, Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religião pode te colocar um peso, mas Jesus, ele levou sobre ele toda a nossa condenação, toda a nossa culpa. Eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, eu amo as boas novas. Nenhuma condenação há. Eu quero dizer, o Espírito Santo está aqui para me convencer de quem eu sou, dessa nova natureza. Aleluia! Glória a Deus. Antes de nós louvarmos aqui, o povo está preparado para adorar aqui. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, versículo 17. Existe uma forma de você viver uma vida vitoriosa pelo Espírito e reinar em vida. Uma forma. Quem quer viver uma vida vitoriosa e reinar em vida? Quando eu for para o céu, eu quero dizer que o céu já está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Ah não, quando eu for para o céu eu vou ser um vencedor. Ei, talvez você está vivendo debaixo da condenação porque está vivendo debaixo da lei. Olha o que diz a palavra de Deus. Se pela ofensa de um, e por meio de um, quem pecou? Diga, Adão pecou. E aí ele tornou toda a natureza pecaminosa. Então quando você nasceu no pecado. Por causa de uma ofensa. E por meio de um homem, reinou o quê? Diga, Adão. Diga, Adão trouxe morte. Vamos lá. Muito mais os que receberam o quê? Isso é, quando você vai aqui, ó, receberam abundância. Essa abundância é hiper no original. Você vai ficar escandalizado, porque estão falando que nós pregamos uma hiper graça. Vai ver no original o que significa essa palavra abundante, por favor. E depois nós conversamos. Você está lendo ela no português, lê ela no original grego. E aí vamos discutir com os teólogos o que significa hiper. A graça, ela é hiper, ela é super, ela é abundante. Aonde o pecado veio, a graça superabundou. Mas a graça superabundando não é para viver uma vida no pecado. A graça é para te dar poder para você não viver uma vida no pecado. E está dizendo aqui, ó, por meio de um só reinou muito mais os que receberam a hipergraça. Ô, Jesus, me ajuda aqui. A abundância da graça e o dom reinarão por meio. Como que eu reino? Pela justiça de Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E o Espírito Santo está dizendo, yes, o sacrifício foi aceito, a obra foi consumada, o preço do pecado foi pago. Então entra com ousadia. Você foi justificado, não pelas tuas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. Construir
O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome É o é, nome de Jesus. poderoso esse nome é. Diante dele ninguém vai se gloriar. Nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Quero fazer um convite aqui. Um dos papéis do Espírito Santo é testificar que nós somos filhos. É o espírito de afiliação. Ele é a garantia que você é filho. Se você tem o Espírito Santo, é porque ele é o selo que garante que você se tornou filho. Só que se você nunca creu em Jesus, se você acha que você vai para o céu porque você é bonzinho, ou porque você faz boas obras, eu quero dizer que no céu não se entra por boas obras. No céu só se entra quem não cometeu pecado. Agora nós estamos num problema. Pastor, mas eu cometo pecado. Só que quando você aceita Jesus, Jesus não pecou, e Ele assumiu os meus pecados. Pecado, natureza. Quando Jesus morreu na cruz, a velha natureza morreu. Quando eu ressuscito, Cristo ressuscitou no terceiro dia, porque se Cristo só tivesse morrido, os teus pecados estavam perdoados. Mas agora, na próxima semana, você ia ter que manter as suas boas obras para continuar a salvação. A sua dívida passada foi quitada, mas agora, daqui para frente, você vai ter que aprender agora a quitar a sua dívida. Mas a Bíblia diz que Ele morreu para os pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Espera aí. Se Ele ressuscitou, é porque o sacrifício foi aceito e Ele ressuscitou para nos tornar justos. Você não vai entrar no céu porque você não tem pecado, é porque Deus não vê pecado. Dos teus pecados eu não vou me lembrar. Eu quero dizer para você, a Bíblia, Paulo usa uma expressão e diz: nós estamos ocultos em Cristo. Sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? É que Deus te pegou, matou uma natureza de um pecado e colocou você dentro de Cristo Jesus. E Paulo, quando entende isso, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Eu posso ver o pecado, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, aquilo que Deus falou. O que eu quero dizer com isso? É que se você nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso agora. Porque a única forma que você alcançar o dom de Deus, se tornar filho de Deus, é crer em Jesus. Eu vou ler esse versículo para você. Romanos 8, 15 e 16. Diz assim: Romanos: porque não recebeste o Espírito. Diga: quem é escravo vive condenado. Quem é escravo vive culpado. A Bíblia diz que nós não recebemos um espírito que fica toda a vida tentando dizer: você está em dívida com Deus, você vive condenado, você vive escravizado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Não recebeste espírito de escravidão, para viveres o quê? Quem que vive atormentado? É quem está debaixo de condena. Mas recebeste o Espírito, na qual clamamos. Sabe por que você chama Deus de Pai? É por causa do Espírito Santo. Sabe por que você pode dizer Abba, Pai? Porque existe a vida de Deus dentro de você.
Aleluia. O teu espírito já se uniu ao Espírito de Cristo. A tua natureza, a tua alma está sendo transformada. E o seu corpo, que não tem mais jeito, vai para o pó. Teu corpo não tem salvação. Teu corpo, você disciplina ele. Esse corpo vai para o pó. Mas o meu espírito, quem eu sou, um ser espiritual, e a minha alma vai receber um corpo glorificado, aonde o pecado não vai mais habitar. Mas eu já sou filho de Deus. Hoje o convite é, se você quer se tornar filho de Deus, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Se você não tem certeza, alguém quer dizer assim, eu quero me tornar filho de Deus, eu quero não mudar de religião, porque eu não estou convidando você para mudar de religião. Eu estou convidando você que não tem certeza que é filho, a só levantar as mãos e dizer, eu quero. Eu quero. Será que tem alguém aqui que queria fazer parte dessa família? Talvez nós estejamos no meio de filhos, mas talvez tenha alguém aqui que ainda está debaixo de condenação, de culpa, achando que não é filho, ou não tendo certeza que um dia entregou a sua vida a Jesus. Essa palavra é para você hoje. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante as suas mãos nesse momento. Tem alguém, será, que gostaria de dizer, eu quero fazer parte da família? Eu quero ter o perdão dos meus pecados perdoado. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Talvez você esteja pela internet. Talvez você vai ouvir essa palavra depois. Eu quero dizer para você que o único caminho que nos leva à salvação é Cristo Jesus. E que o Espírito Santo não está aqui para nos condenar. João capítulo 1, versículo 12. E eu vou orar com você. Mas a todos os quantos o quê? Deus lhe o poder, a saber o quê? Quem creu no nome de Jesus? Você recebeu um poder. Qual é o poder? É o maior poder de ser filho de Deus. E o Espírito Santo está dentro de você, não te condenando. O Espírito Santo está dentro de você dizendo, Abba, Pai. Quando você vai orar, você vai dizer, Abba, Pai. Só pode dizer Abba, Pai através do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita dentro de você testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar para você aqui agora. Pai, eu quero declarar, nós estamos numa reunião de filhos. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não existe mais condenação sobre nós, Pai. Que as verdades espirituais venham sempre estar, Pai querido, em nós. Pai, que nós sempre viemos olhar para o Senhor. Pai, eu declaro sobre essa igreja um espírito de ousadia. Eu declaro sobre essa igreja, Pai querido, que eles não estão mais debaixo da natureza caída. Eles não são mais, Pai querido, pecadores, ó Pai. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu declaro, Pai, essas realidades não só na mente, não só, Pai querido, na mente natural, mas que eles venham entender no Espírito, para que eles possam viver essa vida no Espírito, frutificando a cada dia, gerando os frutos que glorificam ao Pai, porque os frutos que glorificam ao Pai estão pela obra do Espírito Santo. Pai querido, eu quero declarar, hoje e sempre, nós não aceitamos condenação. Eu quero que você declare bem alto e vai dizer assim, hoje eu decido não caminhar mais debaixo de condenação, debaixo de culpa. Diga, porque eu já fui perdoado. Diga, porque hoje eu entendo que o Espírito Santo, ele não está para me condenar, ele está aqui para clamar, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Abba, Pai. A condenação vai embora com Abba, Pai. A culpa vai embora com Abba, Pai. Você é filho de Deus, você é amado, você é justificado. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana debaixo do favor, da graça, da bondade